Gente, vamos falar de oração? De orar uns pelos outros? Você pensa que orar é fácil. Mas, na verdade, ela não é. Nós estamos acostumados a orar de qualquer jeito. E esse é um problema que nós temos. Porque, pense o seguinte, católicos e anglicanos têm livros de oração. Quem foi católico já deve lembrar que tem, às vezes, inclusive, cadernos ou livros com rezos, tudo aquilo. O anglicano também tem para horário de culto. Se você foi meio curioso e assistiu a posse do rei Charles, você viu que eles sempre estavam olhando um livrinho, é o livro de oração. Toda oração está escrita ali. Porque eles fizeram isso para que ninguém erre orando. Só qual o problema? Se perde a espontaneidade da oração. Aí nós vamos para os outros extremos. Os neopentecostais transformaram a adoração e oração num exercício extravagante. E nós temos o movimento hippie, o movimento pós-moderno, que aí é hippie, né? Transformou a oração em algo que rompe as hierarquias, tornando Deus alguém muito próximo, tipo um parça. Você já viu aqueles que chamam Deus de papai? Então, se nós falarmos em termos teológicos, eles baniram a transcendência e enfatizaram demais na imanência. Os fariseus fizeram o contrário. Quando Jesus chamava Deus de pai, eles ficavam revoltados porque ninguém conseguia chamar Deus de pai. Então, assim, quando nós pensamos na oração, nós vemos que há várias tendências. E nós pensamos para onde nós vamos, o que devemos fazer. Tessalonicenses nos ajuda a aprender a orar. Porque às vezes nós oramos e nós querendo, e no bom sentido da oração, nós fazemos ou criamos ênfases em questões que não são necessárias e deixamos de lado outras que são necessárias. Por isso que para orar precisamos conhecer as Escrituras e entender que para orar, aliás, se precisa de uma profunda reverência ao Senhor, sem cair no abismo da separação dos fariseus. Oramos para começar? Senhor, muito obrigado nesta manhã que o Senhor nos concede, o privilégio para compartilhar a palavra do Senhor. Que esta mensagem nos estimule a uma oração bíblica, santa e reverente a Ti. E ao mesmo tempo que seja algo constante nas nossas vidas. A Ti, ó Deus, oramos em Cristo Jesus. Amém. Primeira questão, gente, quando nós oramos, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Descartamos, porque não vamos falar disso, a intercessão de Cristo, não falaremos desse assunto, damos por sentado que todo mundo sabe disso, já falei sobre isso no Pai Nosso. Se alguém quer saber mais, eu tenho até uma pregação sobre isso no meu canal de YouTube, tem que procurar mesmo, que nem sei onde que está, mas está. Mas a primeira coisa que Paulo fazia nas suas cartas, depois de se apresentar, na maioria das vezes, o que Paulo fazia? Na maioria das vezes, Paulo se apresentava e depois ele fazia o quê? Ele agradecia a Deus pela igreja. Não está isso em Gálatas. Você vê Gálatas, ele vai direto ao assunto, que ele estava muito revoltado com a igreja dos Gálatas. Mas nas duas cartas aos Tessalonicenses, nós vemos Paulo que a primeira coisa que faz, depois de se apresentar, é agradecer a Deus pela igreja. Se abrir em amor, veja no capítulo 1, os versos 2 e 3. Veja como Paulo fala assim, né? Sempre, e veja-se sempre. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vá para o capítulo 2, se você vá para o 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, acontece a mesma questão. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Agradecer a Deus pela igreja. Primeira questão que Paulo fazia. Nós, comumente, quando oramos, o primeiro que nós fazemos? Nós já começamos a pedir, não é?
Eu não estou falando de oração de culto, que oração de culto é oração curta. Entenda isso. Oração de culto é oração curta, não é uma oração que tem que... Porque se nós fazermos a oração cultica, a oração de culto, uma oração completa, nós teríamos um pedido de oração, uma oração, acabou. Estamos falando de orações pessoais, ou de orações reunidas com pessoas num momento íntimo de oração. Primeira questão, agradecer a Deus pelo povo dele. Você já agradeceu a Deus por ser parte desta igreja? Ou você já começa se queixando? Senhor, sabemos dos pecados cometidos pelo povo. Peraí. Primeira questão, você agradeceu a Deus? Porque nós fazemos parte do povo, do corpo de Cristo. Algo que nos ajuda justamente no agradecimento a Deus é que nos coloca todos no mesmo patamar. Porque às vezes a pessoa que ora, parece que ela se coloca um degrau acima dos outros. Como a minha oração é porque eu julgo a igreja e eu vou orar em função disso. Cuidado, cuidado. Quando nós oramos e agradecemos a Deus em primeiro lugar pela igreja, nós reconhecemos que os méritos que nos levam a orar é Cristo. E que Ele, acima de tudo, nos escolheu como um povo exclusivo dele, submergidos na graça divina, protegidos e preparados pelo Espírito. Então, assim, apesar das dificuldades que os tessalonicenses estavam atravessando, apesar das dificuldades e perseguições, Paulo fala, olha, nós agradecemos a Deus por vocês. Por quê? Porque a fé de vocês anda, a abnegação do vosso entendimento, a firmeza da esperança, como conseguem ser constantes, como suportam as perseguições. Isso é motivo de agradecimento. Acima dos pecados cometidos, há motivo de louvor. A não ser que nós estejamos nos níveis de uma igreja de Tiatira ou de Laodiceia, como está em Apocalipse. As únicas cartas das 7 igrejas aos quais Jesus nada lhes falou algo bom. Nunca falou algo bom. No restante, das 5 restantes, pelo menos alguma coisa boa tinham. A não ser que a nossa igreja seja uma Tiatira ou uma Laodiceia, nós temos motivos para agradecer a Deus. E nós temos motivos para agradecer. Então, quando você ore, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo privilégio de participar do povo do Senhor. Agradeça a Deus pela graça derramada em Cristo, não somente na sua vida, mas na vida de todos nós. Agradeça a Deus. Louve o Senhor. Reconheça o Senhor, de que por causa dele que nós permanecemos em pé. Segundo momento de orar, é orar pelo povo de Deus. E aqui nós entramos em Paulo e nós vamos não somente a Tessalonicenses, mas nas cartas de Paulo. E nós temos que sentir, eu pelo menos, quando Paulo fala do seu momento de oração, eu me sinto pequeno. Porque quando Paulo falava assim, eu imagino Paulo falando para alguém assim, vamos orar pelas igrejas. Eu acho que a pessoa tinha que parar tudo o que estava fazendo, fechar a porta ou abrir a porta e falar assim, olha, daqui nas próximas 4 horas a gente não existe, ok? Porque Paulo vai orar pelas igrejas. Aí todo mundo, me imagino todo mundo falando entre os outros, Paulo vai orar, então vamos deixar ele quietinho, porque isso aqui vai para longe. Porque Paulo sempre fazia, lembra do capítulo 1 da primeira carta? Como ele fala no verso 2, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Você vê que Paulo, eu vou orar. Não era aquela oração padrão. Senhor, muito obrigado pelo alimento deste dia. Abençoa aqueles que não têm. Em nome de Jesus, amém. Eu sabia que era uma oração, porque Paulo conhecia as igrejas, conhecia as necessidades, conhecia as dificuldades. Mas Paulo não fala em função de um coitadismo. Isso é muito interessante. Quando nós, comumente, oramos pelo povo de Deus, nós trabalhamos em função do coitadismo. E nós usamos uma expressão que particularmente eu não gosto. Senhor, sabemos que...
eu quero que você repense na expressão sabemos que. Porque se você sabe, eu sei, Deus sabe. Mas sabe o quê? Isso nos faz entrar num ambiente de coitadismo, porque nós vamos focar nas coisas ruins e nós não focamos no mais importante quando nós oramos. Sabe o que é o mais importante? O que é o mais importante quando nós oramos? O senhorio de Cristo sobre a igreja. Quando nós oramos, oramos em função do senhorio de Cristo sobre a igreja. Então, quando nós vamos orar, ao invés de criar uma empatia de algo que, na verdade, quando você fala sabemos que, você está se colocando fora do processo, entre, mas ore em função do senhorio de Jesus. Como é isso? Vamos para o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, nos versos 9 ao 13. E veja como Paulo faz isso quando ele ora por uma igreja que ele não conseguia ver. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante de grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé, que o próprio Deus, nosso Pai e Senhor Jesus, nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E Paulo está falando por uma igreja que está perseguida, mas Paulo não fala. Sabemos que a perseguição é dura. Reparou? Reparou? Paulo não entra nessa. Paulo começa já orando. Nós queremos ir, mas enquanto isso, que o nosso Deus fortaleça suas vidas, que o nosso Deus faça vocês crescerem. Por quê? Porque quando nós entramos nesse tipo de oração, Senhor, sabemos quão dura é a igreja, a vida da igreja. Pense no visitante. Pense. Por isso é importante quando nós oramos, inclusive em nossa oração pessoal e pública, nós temos que saber que quando oramos, tem pessoas que estão nos ouvindo. A oração reflete muito a nossa fé. Muito. Da maneira como nós oramos é a maneira como nós cremos na ação divina. Quando você chega e fala assim, Senhor, sabemos que ser cristão é duro e é difícil. A pessoa que não é crente vai pensar o quê? Estou fora. Mas é duro, é difícil ser cristão? Mas é claro que é. É luta contra o pecado, é luta contra o mundo, é luta com tanta coisa, mas é prazeroso, é gostoso, porque nós encontramos em Deus o consolo, a força, a vontade de seguir, a esperança no céu. Quando nós oramos pela igreja, Deus conhece as dificuldades. Mas não é para que você fale, Senhor, sabemos que não. Senhor, em função disso, Senhor, nós queremos orar para que a igreja, uma oração proativa, uma oração que não parta do coitadismo, uma oração que parta da glória de Deus para o avanço da igreja, apesar das dificuldades e necessidades que possam acontecer. Isso é ser uma oração proativa, uma oração em função da glória do Senhor. E nós temos que aprender a orar dessa maneira. Na segunda carta, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, Paulo fala da mesma forma. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. E eles estavam atribulados e perseguidos. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, vos cumprimento do próprio punho, meu sinal. Esse verso. Perdão, o capítulo 2, eu estou no capítulo 3. Versos 16 e 17. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Você vê que é uma oração proativa. E nós temos que aprender a orar dessa maneira, de uma forma proativa. No capítulo 1 dessa mesma carta, 11 e 12, Paulo fala, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus,
vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ore para que a igreja tenha plena vocação. Esse é o motivo de oração. E não é, Senhor, sabemos que a seara é grande e os obreiros são poucos. Não. Sabemos disso sim. Você sabe, eu sei. Ora então para que o Senhor da seara envie obreiros para a seara. Seja proativo. Porque quando nós começamos, Senhor, sabemos que é desculpa, gente. Nós estamos criando desculpas para não agir. Lembre, quando nós oramos por vocação, nós oramos, mas o mesmo Deus vai nos dizer, vão. Quando você pega o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, e o Senhor Jesus fala, eu acho que é Marcos, quando fala assim, portanto, orem para o Senhor da seara, que enviem obreiros para a seara, segue. Portanto, eu vos envio e vai. De uma vez já os envio. Por quê? Porque quando nós oramos de uma maneira proativa, nós já nos dispomos diante de Deus a sermos parte da solução. Mas quando nós oramos, Senhor, sabemos que tal, nós entramos no vitimismo e queremos que Deus levante outro. Eis-me aqui, envia fulano. Por quê? Porque eu não consigo. Eu sei, mas não quero fazer nada. Isso é uma mudança proposital das nossas orações. E eu peço aos irmãos que mudem a maneira de orar. Mudem a maneira de orar. Para uma oração bíblica. Do jeito que Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses. Por quê? Porque quando oramos pela igreja, o fazemos na confiança de que Deus guia seu povo por amor a si mesmo. Oramos para que a cada dia possamos crescer integralmente, ao mesmo tempo em que oramos para que vidas possam ser rendidas aos pés de Cristo através da nossa vocação. Quando oramos pela igreja, visamos o caráter de Cristo, que esse caráter se desenvolva em cada um de nós. Ao mesmo tempo, oramos para que possamos cumprir o mandato de Cristo. Por isso é que a oração cristã, ela visa a glória de Cristo e não o nosso próprio benefício, porque estamos unidos a Ele. Onde fica a nossa oração pessoal? Onde ficam os nossos pedidos pessoais? Fica no Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia perdoa, assim como nós, e não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, né, Lorena? Ela aprendeu essa versão. Não tem problema. Então, assim, no Sermão do Monte, nós vemos que Deus cuida dos seus filhos e nós temos que confiar na provisão de Deus. Você pode apresentar a Deus seus pedidos e, mesmo assim, os seus pedidos devem visar a glória de Deus. Por que você ora por seu parente não convertido? Você ora para que se converta, né? Mas por que você quer que ele se converta? Por quê? Nós visamos a glória de Deus. É glória de Deus salvar um pecador. Percebeu? Nós oramos pela glória do Senhor. Nossa oração, ela reflete o caráter do Senhor. Por que nós oramos pela provisão? E nós lembramos de Provérbios, capítulo 30. Para que, não tendo pouco, roube e ignore o nome do Senhor. E não tendo muito, eu então me desvie e não fale quem é Deus. Então, sempre visando a glória de Cristo. Todo pedido que você faça, pense como Deus será glorificado na resposta dessa oração. Isso vai nos ajudar a orar de maneira que Deus se agrade. É orar segundo a vontade do Senhor. Pastor, mas é um exercício mental? E precisamos. E precisamos mesmo. Nós temos que orar pela glória do Senhor. E por isso é que Paulo exorta a oração. O que fala 1 Tessalonicenses 5,17? Você deve saber de cor. Meu pai falava assim, orai sem César. Porque em espanhol, César e César tem uma S. A diferença é o acento.
Aí meu pai brincava, orai sem César. Por que sem César? César não pode orar? César. Piada ruim, você já imagina de onde eu saí, né? Orar sem cessar não é o que alguns acreditam de andar o tempo todo orando na rua. Eu já contei que eu fazia isso e alguém me chamou de louco, com muita razão. Orar sem cessar é justamente que nós devemos ter tal comunhão com Deus que a oração sempre seja fácil e natural. Mas o texto não quer dizer que nós não tenhamos tempo para orar. Lembre, quantas vezes Daniel orava ao Senhor? Você lembra? Não, 3 vezes. 3 vezes ao dia. Tá perto. 3 vezes ao dia. Acho que é o Salmo 119, que fala assim, 7 vezes ao dia eu te louvo pelos teus grandes feitos. Em outro salmo fala assim, eu acordo de madrugada para te louvar pela tua lei. Aí eu falo assim, eu nunca cheguei nesse nível. Acordar na madrugada, Senhor, obrigado pela lei do Senhor. Quem fez isso? Ninguém. Por quê? Nós não chegamos nesse nível de prazer. Sem cessar é voltar a fazer constantemente. Orar sem cessar é o chamado para orar constantemente. E possivelmente sejam os maiores erros nossos. Porque comumente nós fazemos oração do jeito mecânico. E nós temos que aprender que oração é uma prática constante, bíblica e teologicamente sustentável. Porque quando nós confiamos em Deus, nós apresentamos tudo a Deus em oração. Até nós cantamos um hino assim, né? Quando nós conhecemos o caráter de Deus, entendemos que Ele aceita uma oração que é reverente, da maneira que Ele se agrada. Não quer dizer que você não possa orar de bermuda, ou você não possa orar deitado. Mas a nossa oração, ela tem que refletir o caráter reverente de um Deus sublime e santo, mas ao mesmo tempo um Deus que se aproximou a nós por Cristo. A intimidade e reverência, as duas coisas estão juntas. Tem pessoas que, para eles, intimidade é irreverência. Eu confesso que eu tenho sérias dificuldades, seríssimas dificuldades, em ver pessoas louvando a Deus num culto de boné. Aqui na frente, dirigindo o louvor. De boné. Eu considero isso um ato irreverente. Seríssimo. Eu não consigo. Sou bem sincero. Não consigo. E isso, às vezes, a Lisete às vezes bota uma música e fala assim, sabe a banda tal? Assim, não quero ouvir. É isso. Não quero nem saber da letra. Eu sei como eles vestem. Rejeito. Não estou falando de andar o tempo todo de terno e gravata, que nem eu uso, né? Eu seria hipócrita. Mas há um mínimo de padrão que nós devemos, como cristãos, ter. Mínimo de padrão reverente. E quando isso não é, e as pessoas fazem as coisas assim como se fosse uma questão de show, de questão... Gente, sinceramente, se perde a reverência ao Senhor, se perde mesmo. Estou virando batista demais, né? Mas Paulo vai, e ele, na primeira carta, no capítulo 5, veja o verso 25. O que Paulo fala? 1 Tessalonicenses 5:25. Orai. Como nós oramos pela liderança? Voltamos, Senhor, sabemos que o ministério é árduo e difícil. Gente, quando alguém ora por mim assim, eu sempre penso nos adolescentes e crianças que ouvem essa oração. Sempre, automaticamente. Sabe por quê? Porque se eles tiverem um incentivo ao ministério, esse tipo de oração desestimula. Se eu fosse adolescente, e quando orassem pelo pastor, orassem assim, eu falaria assim, Senhor, livra-me do ministério. Mas é árduo e difícil? É. Mas veja como Paulo pede a oração por eles, porque aqui não fala nada, mas na segunda carta ele fala. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 e 2, como é que Paulo queria que orassem por ele. E olha, que Paulo, o ministério duro era Paulo. Nós poderíamos falar, Senhor, sabemos que o ministério de Paulo é árduo e difícil. Ele sofre perseguição, ele foi apedrejado, ele foi náufrago.
ele levou pancada, tanta coisa. Mas não, Paulo fala, irmãos, orai por nós. Para quê? Você vê que ele não pede oração pelas aflições dele. Reparou? Por quê? Porque nunca se parte do coitadismo. Porque quem está no ministério sabe que vai sofrer. Nós sabemos disso. Não precisa me lembrar. Nós já sabemos. Ore proativo. Isso não é se identificar. Você quer se identificar comigo e evitar o sofrimento? Você sabe o que fazer, né? Não precisa orar por isso, precisa se dispor. Vamos evitar o sofrimento do pastor, vamos nos dispor mais a vir na igreja, vamos nos dispor a servir mais. Isso aí resolve qualquer problema. O pastor sofre mais pela indisposição da igreja do que pelos males do mundo. Pergunta a qualquer pastor, ele vai falar isso. Porque nós esperamos do mundo aquilo que está acontecendo. Mas nós esperamos da igreja um caráter conforme a Cristo, assim como a igreja espera de nós um caráter conforme a Cristo. Então, quando você fala, Senhor, sabemos que o ministério pastoral é duro, a pergunta que eu me faço é, será que essa pessoa torna meu ministério pastoral duro? Entendeu? A maior dificuldade que o pastor tem, e na Bíblia está, é sempre com as ovelhas, não com as pessoas de fora. Não é. A gente sofre com eles, mas sofremos mais pelo povo do Senhor. Então Paulo fala, quer saber? Quer orar por mim? Ore então para que a palavra de Deus corra livremente. Ore para que o nosso ministério seja fluido, que apesar, isso é bem interessante, porque ele fala assim, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Que apesar da dureza, não é para que, Senhor, sabemos que é difícil, não. Senhor, livra-o de pessoas más e perversas. Você vê como é proativo? Como ele vai, como Paulo direciona a igreja uma oração proativa. Senhor, que o ministério de Paulo seja livre, que ele possa pregar o evangelho até os confins da terra e que todo aquele que quer se interpor entre ele e as pessoas que não ouviram a mensagem, que eles sejam tirados do meio para que continue a mensagem. Olha que oração. Já pensou? Senhor, oramos pelo pastor para que ele continue exercendo o ministério livremente, para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem. E se alguém quiser vir e incomodá-lo ou ser um estorvo para a igreja, que ele seja retirado de nós. Isso é muito melhor do que dizer, Senhor, sabemos que o ministério pastoral é algo difícil. Entendeu a diferença? Isso é orar biblicamente. Por isso eu falo, mude a maneira como você ora. Eu tenho que mudar a maneira como eu oro. Nós temos que mudar. E isso vem, pastor, mas eu fui ensinado assim, não tem problema não, quem aprendeu, desaprende e aprende de novo. O único momento em que nós não vamos aprender mais será quando nós estivermos na glória do Senhor. Ali, meus irmãos, não precisamos mais de mensagens como estas. Isso aí é tranquilo. Ore para que os pastores, os missionários tenham coragem e ousadia para pregar. Para que exista liberdade para ensinar, que não haja interferência de homens maus dentro e fora da igreja. Entenda isso. Aqui nós podemos orar, inclusive, pelos apóstatas, para que sejam retirados do meio de nós. Aqueles que incomodam, que estorvam, que são uma pedra no sapato, não somente do pastor, mas da igreja toda. Por isso, amados, a oração nossa ao Senhor é uma oração reverente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas Ele é nosso Pai? Sim, Ele é nosso Pai. Mas Ele é nosso Pai por adoção. Então, há uma intimidade com Deus? Há uma intimidade com Deus. Mas Deus não é o cara legal que ouve qualquer oração porque Ele é gente boa. Deus é bom. Mas Deus não é o meu companheiro de turma da escola. Deus não é meu amiguinho do parquinho. Deus não é meu companheiro do trabalho. Nem sequer o chefe que gosta de fazer piadas. Deus é Deus. E Ele merece. Ele é digno de toda a reverência. Até os demônios tremem diante do Senhor. Como é que nós vamos chegar a Deus e falar assim, meu parceiro aqui é Deus. É coisa boa, né? Ter o papaizinho do céu conosco. O cara lá, gente fina. Deus é gente fina demais. Que isso, gente?
Falta de respeito é essa. Isso é falta de respeito. Papai, só Papai Noel. E olha lá, que Papai Noel não existe. Você já viu Jesus chamando a Deus de papaizinho ou papai? Jesus, o Filho de Deus, na Bíblia. Se você viu isso no The Chosen ou outra coisa, esquece. Quando Jesus chama Deus de Abba, eu volto a esse texto porque é muito mal usado. Abba era uma palavra que ela significa simplesmente papai, ou pai. Mas não é papaizinho, papai lindo, não. Mas quem pode chamar alguém de Abba era o filho dessa pessoa. Por exemplo, chega para mim uma criança, Abba, se nós estivéssemos nesse ambiente. Quem é você? Chegava Fernando e Juan, Abba, com ele sim, todo o meu amor. Essa é a questão. Somente aquele que é filho pode chamar seu pai de Abba. Não é uma questão de intimidade, de papaizinho, como aquela música, eu quero calçar os teus calçados, eu quero vestir as tuas vestes. Ah, gente, que isso? Isso é infantilidade demais. E há uma tendência de infantilizar as coisas. Você já viu como tudo vai ficando cada vez mais infantil? Até coisa de adulto vira infantil. E nós estamos tornando uma geração de crianças maiores. Hoje a adolescência tem 25. Daqui a pouco a pessoa de adolescente vira idoso. Então há uma infantilização da humanidade. E a pessoa vai levando isso para Deus e quer falar com Deus como se ele fosse uma criança mimada, nenenzinho do papai, querendo o colinho do pai. Ah, a gente vai crescer, né? Se você vê Hebreus, no capítulo 6 e 7, o autor de Hebreus vai brigar com os leitores porque eles queriam somente leite. E ele fala, vocês já não estão para isso, mas o pior é que vocês precisam. Quer dizer, criança mimada que não cresce em Deus, ela leva a repreensão. Porque nós devemos almejar crescimento. E a oração nos ajuda a ver isso. Então nós chegamos no trono da graça com plena confiança, mas com temor reverente. Tenha confiança diante de Deus, de derramar sua vida diante de Deus, de expressar o seu coração, de orar biblicamente, mas faça isso com reverência. Faça com profunda reverência diante do Senhor. E a alegria do Senhor virá à sua vida. E aí você terá plena alegria no Senhor. Ore com gratidão, com pedidos que sejam agradáveis a Deus. Agradeça a Deus pela nossa igreja. Agradeça por cada irmão que está aqui presente. Agradeça pela vida que nós temos, pela comunhão. Mas também ore. Ore pelos seus pedidos individuais. Ore pelos ministérios. Ore pelas igrejas irmãs. Ore pelos líderes das igrejas irmãs. Ore por união de visão entre a liderança da igreja, direção, alegria no serviço, coragem e sabedoria para lidar com as dificuldades e força para vencer os homens rebeldes, aproveitando o gancho da pregação da quarta, os filhos de Belial. Quem esteve na quarta sabe. E não se canse de orar. Ore. 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 Seja constante na oração. Deus é fiel a si mesmo e à sua palavra. Se nós orarmos de acordo com a sua vontade, como fala João, ele nos ouve. Quando nós começamos a orar, conhecendo o Senhor, oramos biblicamente. E esse é o nosso desafio. Como igreja, nós precisamos sair de um esquema de oração voltado para o mimimim, para a autocompaixão, para uma oração que seja proativa, que visa a glória de Deus e o avanço do reino de Deus. É assim como nós devemos orar. Pela igreja, inclusive pela nação. Você pode se queixar por tudo o que acontece. Eu vou falar, Deus sabe, mas Deus espera que as nossas orações sejam orações que visem o reino de Deus, a glória de Cristo em todas as áreas. Seja proativo na sua oração. E não seja uma pessoa que simplesmente ora, Senhor, sabemos que a coisa é dura. Ah, gente, Deus sabe sim. Mas se orar assim, então ore pelo céu. E você vai ouvir as palavras de Deus para Elias. Levanta-te e anda, porque muita coisa ainda tem que ser feita. Amém, amados? Oramos.